Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mais um dia aqui, eu quero cumprimentar os irmãos da paz de Cristo, por glória do Senhor. Quero também agradecer os irmãos que têm compartilhado, que têm deixado o seu like, que têm deixado o seu comentário. Peço que os irmãos continuem nos ajudando a divulgar cada vez mais a palavra do Senhor. Uma pequena reflexão da palavra do Senhor possa chegar às almas. Que o nome de Deus possa ser louvado, possa ser glorificado cada vez mais. Quero trazer um texto bíblico que fala do cumprimento de uma promessa do próprio Deus, cumprimento de promessa de Deus sobre as nossas vidas. Quero estar fazendo a leitura de um texto bíblico lá em Êxodo, capítulo 1, para honra e glória do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura para que os irmãos possam estar compreendendo melhor. O nome de Deus possa estar sendo louvado. Amém. A palavra de Deus nos fala lá em Êxodo, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 2 em diante, a qual fala da seguinte maneira: Rubi, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José estava no Egito. Versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Versículo 9 fala assim, versículo 8, Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós. Ei, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Versículo 11. Então puseram sobre eles feitores para afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Paró cidades e celeiros como Pitom e Ramsés. Mas versículo 12, amado, que tremendo, versículo 12. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais esse se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um texto bíblico, se encontra aqui em Êxodo, capítulo 1. Mas para que nós possamos entender esse primeiro capítulo, esse capítulo 1, nós temos que fazer uma pequena introdução para que os irmãos possam entender. A palavra de Deus fala que Deus visita Abraão, libera uma palavra sobre a vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, Te mostrarei uma terra, todos aqueles te abençoarem, eu também abençoarei, mas toda a família será bendita na terra. A Bíblia nos fala dos patriarcas. Abraão foi aquele que gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Mas foi no período do patriarca Jacó, a qual Jacó na velhice tem um filho de nome José. José é aquele que teve aqueles 2 sonhos que Deus deu para ele, 2 sonhos simbolizando já um projeto que Deus tinha sobre esse povo. E o mais tremendo, a Bíblia fala que os irmãos se levantam contra José e vende ele como um escravo, a qual ele vai parar no Egito. A Bíblia fala que Deus era com ele e Deus prospera José ali. A Bíblia nos relata que, quando nós lemos a Bíblia, José, ele se torna governador do Egito, Porque a Bíblia nos fala que Deus tinha dado um sonho para Faraó e José se encontrava no presídio. E a Bíblia fala que José vai lá e interpreta o sonho de Faraó. E Faraó coloca ele como governador do Egito, para que os irmãos possam entender. E a Bíblia fala que nesse sonho que José interpreta, queria ter 7 anos de grande fartura e 7 anos de escassez, fome sobre toda a terra. A Bíblia fala que foi neste período a qual Jacó fica sabendo que lá no Egito tinha mantimento, que lá no Egito tinha providência do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que Jacó manda dos seus filhos no Egito e pela segunda vez os irmãos de José se apresenta para eles, declara que ele é José. E a Bíblia fala que nesse período de fome vai Jacó, com toda a sua família, toda a sua casa, habitar no Egito. A Bíblia fala que eles habitam no melhor do Egito, lá em Gósen. Mas o mais tremendo, a Bíblia fala que passando todo esse período, passa toda essa geração, a qual eu li aqui em Êxodo, capítulo 1, para que vocês possam compreender melhor. Aqui em Êxodo, capítulo 1, a Bíblia nos fala que neste período morre toda aquela geração. De Rubi, de Simão, de Simeão, de Levi, de Judá, de Dan, de Isacar, de Zebulon, de Naphtali, de Gad, de Aser, de José e Benjamim.
todos aqueles, os 12 filhos de Jacó, representando as 12 tribos de Israel. Morre toda aquela geração. Vem um novo período, nesse período atual ali. A Bíblia fala que se levanta um novo faraó. E o mais tremendo é que o faraó vê que o povo de Deus se multiplicava cada vez mais. Vê que o povo de Deus crescia cada vez mais. Porque era uma promessa da parte de Deus. O próprio Deus, quando visitou Abraão, ele falou: o teu povo será peregrino numa terra alheia. Será escravo num período de 400 anos. Deus já tinha avisado a Abraão que o povo ia ser escravo num período de 400 anos. E a Bíblia fala que neste período, o mais tremendo que a Bíblia fala, que foi neste período, a Bíblia fala, no versículo, então puseram sobre eles, feitores para os afligirem com suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó, cidade celebre, então em Ramsés. Mas o versículo 12 que é tremendo. Olha só. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais esse se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa de Israel. Ou seja, era um período a qual esse faraó se levantar. Tinha uma promessa sobre esse povo. Esse povo tinha uma promessa da parte de Deus. A Bíblia nos fala, amado, que neste período, quanto mais afligia esse povo, quanto mais colocava serviços pesados, mais crescia, mais se multiplicava, e o nome de Deus é ser louvado e glorificado, porque este novo faraó, tinha uma promessa de Deus sobre este povo, que eu quero dizer nesse exato momento com esta palavra. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, ainda, amado, que nos afligis, ainda que coloque serviços pesados sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus prometeu sobre a minha, sobre a tua vida, Deus vai cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas sobre as nossas vidas. Nós só temos que entender, nós só temos que passar o processo, viver o processo. Mas não é fácil, você não sabe qual o processo que eu estou passando e também não quero saber. Eu só quero falar para você que todo aquele que tem uma promessa da parte de Deus, é necessário passar por um processo. O povo de Deus, escolhido do Senhor, aquele a qual Deus tinha liberado uma palavra sobre a vida de Abraão, amado. Aquele a qual tinha uma promessa, amado. A Bíblia nos fala que este povo, ele teve que passar por um período de processo, um período a qual o próprio Deus tinha determinado. Deus tinha determinado, a qual tinha anunciado a Abraão que o teu povo seria peregrino numa terra e seria escravo num período de 400 anos. Mas aqui em Êxodo, capítulo 1, a Bíblia fala que o povo crescia e se multiplicava. Olha que tremendo. Mas, ao versículo 8, então se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. E disse ele: o seu povo, o povo de Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e vindo guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. O que me chama a atenção é a visão do novo faraó. Ele via que o povo de Israel era mais grande, mais numeroso, mais próximo, cada vez mais se multiplicava mais. O que eu quero dizer com essa palavra: o inimigo, ele sabe a promessa que tem sobre a tua vida, e o inimigo, ele reconhece que o povo de Deus, ele é mais grande, é mais numeroso, ele tem uma promessa da parte do Senhor. E o mais tremendo que esse novo faraó, ele se levanta da maneira tão tremenda, a qual a Bíblia fala que esse novo faraó, ele chega nas parteiras, pessoas que têm acesso ao povo de Israel, falando para as parteiras matar os meninos que nascerem e deixar vivo as meninas. Aqueles que estão ao redor, as parteiras que tinham acesso. Mas a Bíblia nos relata, quando nós lemos a Bíblia, as parteiras temeram ao Senhor. O que eu quero dizer nesse exato momento: tu tem uma promessa da parte do Senhor. Ainda os inimigos ao teu redor te afligem, coloque serviços pesados, amado. Deus é contigo, tu tem uma promessa da parte de Deus, o nome de Deus vai ser louvado e glorificado. Há um tempo determinado para todas as coisas sobre as nossas vidas, amado. E o povo de Deus, ele estava passando por esse processo. Mas Êxodo capítulo 1 fala de um povo de Deus que crescia, se multiplicava cada vez mais. Aquele que tem a promessa do Senhor, independente quem se levante contra ele. Mas a Bíblia nos relata, a Bíblia, quando nós lemos, nos comunica que o povo de Deus crescia, se multiplicava cada vez mais. O que eu quero dizer com esta palavra, amado, é neste ambiente, não sei se você está vivendo um ambiente de perseguição, um ambiente de aflição, um ambiente com os seus inimigos, ele vê que você é numeroso, ele vê que você está crescendo, ele vê que você produz algo, ele vê que tem um fruto sobre a tua vida. É neste ambiente, amado, é neste ambiente que o nome